Só saiba o seguinte, eu e a Zezé não temos nada com isso, nem o que acontece com aquele grupo, qual vai ser o conteúdo. A pessoa vem aqui, já aconteceu conosco lá em Orlando, a pessoa quer montar uma igreja. Então, na cabeça dela, ela vem aqui, aí, por exemplo, hoje é quarta-feira, amanhã aqui ela está chamando vocês para ir para a casa dela. Ela quer fazer um culto lá. Então você pensa, a gente foi lá no Ney, agora a gente vai lá na... Vou falar Zezé, porque é minha esposa para não falar outro nome. Isso quer dizer, eu e a Zezé, nós não temos nada com isso. A pessoa cria esses movimentos paralelos, cada um faz o que quer, cada um é livre para onde quiser. Só quero deixar vocês que eu e a Zezé, nós não temos, espiritualmente falando, nós não estamos unidos com isso. Então, a minha palavra para você é só cuidado debaixo do chapéu que você vai colocar na sua cabeça. Porque muitas pessoas não têm chamado de Deus para fazer isso. Só que elas querem fazer. Elas se acham capazes de fazer. Então elas estão evitando. Então, por exemplo, o Denilson outro dia mandou uma foto de uma prédio de uma igreja. Vendendo em algum lugar. Eu já tive movimentos assim, que a pessoa quer comprar um prédio, botar um grupo de pessoas, fazer uma igreja. Irmão, isso requer dinheiro, isso requer seguro, isso requer coisa com a lei, isso requer registro no IRS, no Imposto de Renda, registro de Estado. São várias coisas que eu já vivi isso. Eu e a Zezé, nós não temos nada com isso. Alguém veio aqui, quer fazer um culto na casa, chamou vocês são livres. Isso não quer dizer que eu e a Zezé estamos espiritualmente ligados a essas pessoas. Então, eu só quero deixar claro, por exemplo, a Thaís, quando a gente conheceu a Thaís, ela chamou para a gente fazer um culto lá. Nós fizemos esse culto, e isso é uma coisa. Então, nós estamos lá emocionalmente, espiritualmente, mas se alguém faz, por exemplo, uma festa, nos convida só para participar, eu estou lá fisicamente, eu não estou com um elo espiritual. Então eu só quero deixar claro para vocês que eu e a Zezé, a gente anda junto, foi assim que a gente se conheceu, fazendo a obra de Deus. Nós temos esse chamado, nós não partilhamos isso, gente, com ninguém mais. Nós não temos sócios. Vocês não sabem, nós já tivemos vários problemas desde que a gente se casou. Tem pessoa que quer fazer sociedade de igreja. Tem pessoa que se alucina com certas coisas. Eu só quero deixar vocês. Quando alguém vai fazer algo, por exemplo, eu sempre pego quem está aqui. Fazer aquela Enoí, vou falar para a casa amigo com as coisas de exemplo. Por exemplo, a Enoí quer fazer um culto na casa dela. Ela pode fazer o culto que ela quiser. Ela é livre, a casa é dela, a família é dela. Ela pode convidar o mundo inteiro. Então fala, Ney, Zezé, vai ter um culto aqui em casa. Beleza, a gente vai como convidado. Eu não estou espiritualmente ligado a nada. Mas aí aqui eu quero falar. Quando vai na casa dela, o mundo espiritual que está lá, que rege lá, é o da casa dela. Entende o que eu vou te ensinar nessa noite? Então você vai no ambiente, em qualquer lugar, viu gente? Existe um ambiente espiritual naquele lugar. Nem sempre é Deus. Às vezes é uma entidade, às vezes é um espírito familiar. Às vezes a pessoa está lidando com um demônio e sabe o que está fazendo. Então, por exemplo, quando eu vou pregar numa igreja, quando eu ia, muito, a primeira coisa, minha oração ao entrar naquela igreja, e sabendo que eu ia subir no púlpito, eu já orava, eu não tenho nada com este lugar.
Eu estou aqui de visitante, não sei o que acontece aqui, não sei o que acontece nos bastidores. Por exemplo, eu não sei o que acontece dentro de uma família, de uma casa. Eu não sei que tipo de relacionamento o casal tem nas quatro paredes. Se ali tem presença de Deus ou de demônio. Eu não sei se a pessoa vai na igreja e invoca diabo, ou faz coisas de ocultismo, de astrologia. Tá? Então, eu quero que você entenda isso. Quando uma pessoa faz algo, por exemplo, eu vou criar um grupo no WhatsApp. Eu não participo de grupo, gente, eu só passo aqui com vocês, eu já tive em vários grupos. Quem iniciou o grupo, presta atenção, tem uma intenção. Então você está debaixo daquela intenção. Se, por exemplo, eu vou na casa do Daniel, ele lá e a Leia, eles são o dono da casa. É o espiritual dele que rege lá. Se eu vou na casa deles, o mundo espiritual que está lá, é eles que estão lá. Ah, mas você é um pastor. Não importa. Isso se chama o poder espiritual territorial. Cada casa é um território. Cada cidade é um território. Cada bairro é um território. Então, na sua casa, existe um principado governando. Seja bom ou seja ruim. A quem que você vai dar lugar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma visita a uma pessoa, uma casa, eu vou ali fazer uma visita. Agora, o espiritual que está ali por um motivo. O que a gente faz? A gente entra, cumprimenta, conversa, aconselha e vai embora. Eu não fico naquele mundo espiritual. Se não houver conserto naquela casa, se não houver pedido de perdão, se não houver reconciliação, arrependimento, eu não posso fazer nada. Então, imagina um chapéu. Você coloca o chapéu na sua cabeça, o chapéu que você quer. Então eu só digo para vocês assim, cuidado com os chapéus que andam por aí. Alguém vai fazer um culto. Outro dia ela foi chamada para ir num culto. Eu falei para ela, quem está fazendo o culto tem uma intenção, tem um propósito. Está te convidando por quê? Você está indo em que condição? Se eu sou chamado para pregar, é uma coisa. Se eu sou chamado para entrar debaixo do chapéu, é outra. Estou te explicando para vocês de uma maneira simples o mundo espiritual. Você não vai andar com o demônio e ter presença de Deus. Quem rouba é ladrão. Não adianta falar assim, eu vou na igreja. Quem mente é mentiroso. Não adianta falar, eu vou na igreja. O diabo não respeita se você vai na igreja. O diabo está olhando a tua vida dia a dia. Você aceitou Jesus? Ah, aceitei. Mas e aí? Você está andando para agradar a Jesus? Você está se arrependendo dos seus pecados? Está tendo uma mudança de vida? Porque senão o diabo está entrando nas casas. Então eu só peço, eu estou falando isso para deixar claro, eu e a minha esposa, vocês nos conhecem, vêm da nossa casa, mas no que diz ao mundo espiritual, nós não partilhamos autoridade espiritual com ninguém que vem aqui. Nem pastor, nem profeta, nem visitante. Nós não temos sócio em ministério. Quero deixar claro, então, qualquer pessoa que vem aqui e vai em outra igreja, que faça alguma outra coisa em nome de igreja, estou deixando claro para vocês publicamente que eu e a Zezé, nós não temos nada com isso, tá bom? Então vamos relembrar o culto de quarta-feira passada. Existe uma guerra espiritual acontecendo todos os dias, e nós lemos Efésios 6:2,
Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os principados e potestades, e poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E hoje eu quero que você veja esse verso aqui, olha. Pois embora vivamos como homens, como seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos todo cativo todo pensamento. Para quê? Para torná-lo obediente a Cristo. Não importa o que você sinta, não importa o que as tuas emoções estão falando, não importa a confusão mental que você tenha, você tem que perguntar: se eu fizer isso, se eu andar nesse caminho, se eu continuar alimentando isso que está acontecendo, eu estou tornando obediente a Cristo? E aqui você vai entender como você começa a vencer a tua batalha espiritual. E nós falamos sobre o espírito de Jezabel. E eu deixei claro, por isso que eu estou falando. Os espíritos de Jezabel operando nas igrejas. Então eu botei aqui resumidamente. Gosta de ter posição de domínio, autoridade ou liderança. Se apresenta a si mesmo como quem tem autoridade espiritual, mas vive e ensina a falsa religiosidade, influencia e induz os outros a pecarem, por exemplo, inocentemente solta algum tipo de palavra inapropriada e deixa a conversa pegar fogo. Calunia ou difama pastores e líderes com a intenção de substituí-los ou promover divisão. Opera debaixo de influência maligna. Então, uma coisa que eu quero deixar claro: quem se opôs à falsa religião de Jezabel no passado? 1 Reis, capítulo 17, Deus levanta o profeta Elias. Quem é o profeta Elias do Novo Testamento? Havia uma profecia que Elias teria de vir antes de vir o dia do Senhor. Jesus disse que era João Batista. O que João Batista vem pregando? O batismo de arrependimento. A coisa que João Batista veio para fazer foi prega arrependimento. Então vamos em Atos capítulo 20. Nós vamos ler do verso 17. Se quiser desligar a TV, pode desligar. Atos no capítulo 20, nós vamos ler do verso 17 até o verso 30. Se quiser pode começar aqui, a gente vai em volta. A mensagem de Paulo. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei por meio de vós. Servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como gregos, que eles precisavam converter-se a Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Só um minutinho. Como que está na tua 21, Thaís?
Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Você está vendo o que Paulo vem pregando? Nós temos que nos converter a Deus através do arrependimento e passar a ter fé na pessoa de Jesus. Pode continuar, gente. 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos. Por jamais deixar-vos anunciar todos os desígnios de Deus. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Só um minutinho. Prestaram atenção nesse verso 28 aí? Pode, repete de novo, por favor. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Vou pedir, Miriam, como está o 28 na sua Bíblia? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio de sangue do seu próprio Filho. Cada um de nós, gente, presta atenção aqui. Quero que nessa noite você saia com essa frase gravada. Cuida de você mesmo. E depois, cuida daquilo que Deus colocou para você cuidar. É como dizer assim, essas pessoal que gostam de ser fit, de ter saudável, fala, coma health, e você vai poder ter uma melhor saúde para ajudar quem está do seu lado. Ou, se você vai numa terapia, o psicólogo vai dizer, olha, cuida das suas emoções, você melhorando a si mesmo, automaticamente você vai melhorar a vida dos outros que estão à tua volta. E Paulo está dizendo para uma liderança, dizendo, cuida de você mesmo. Por quê? Porque debaixo da sua mão, principalmente homens, escute aqui, tem uma mulher ao seu lado, ou aqueles que têm filhos, que Deus colocou para você pastorear. Mulher está em casa, por exemplo, dentro do judaísmo, se você vai no judaísmo religioso, o secular é diferente. Mas quem ainda guarda o judaísmo religioso, a mulher governa a casa. A mulher educa os filhos. É a mulher que é mais importante, porque fala, o homem é o provedor, mas é ela que vai fazer essa casa crescer. Tudo que ela vai botar naquela raiz vai se transformar na árvore madura. Se você não cuidar espiritualmente de si mesmo, você não pode cuidar do rebanho que está na sua mão. E nós, muitas das vezes, nós crescemos com essa ideia de que
Aí eu vou na igreja, no domingo. Aí eu vou na missa. Aí eu vou na reza. O pastor lá vai levantar a mão, nenhum vai ter água benta, no outro vai ter óleo ungido, no outro alguém vai fazer algo. E as pessoas estão fugindo da sua responsabilidade para com Deus e para com aquilo que Deus colocou na mão deles. Cada homem é um sacerdote da sua casa. Efésios capítulo 5 diz assim: Deus, Jesus, o homem masculino, a mulher feminina e os filhos. Existe uma ordem espiritual em que você, na sua casa, é o sacerdote. E é muito comum nós, homens, falar o seguinte. Por exemplo, você vai à igreja, desde os 1970, não existe, fala assim, olha, círculo da oração da igreja, venha para frente. É só mulher. Nunca existiu círculo de oração de homem. O homem, porque ele sai para trabalhar, fica o dia inteiro, aí ele fala assim, no domingo, pega os filhos e vai para a igreja. Ele manda a mulher ir. Ou ele fala para os filhos, vai com a sua mãe para a igreja. Ele toma a decisão de se afastar da posição espiritual para a qual Deus lhe chamou. Pastor não é marido de ninguém. Pastor não é pai de filho de ninguém. Cada casa tem uma estrutura, nessa estrutura familiar existe essa ordem que você educa. E hoje nós temos o mundo da maneira como você está, o filho manda no pai, na mãe, a mulher manda no marido, o marido está debaixo de tudo, e aí fala, nós estamos servindo a Deus. E o Paulo está dizendo, ei, cuida de você mesmo. Olha o que você está fazendo com a sua vida espiritual. Você está se alimentando espiritualmente? Quem não se alimenta vai enfraquecer. Você está tendo uma vida de oração? Eu me lembro quando, por exemplo, estava no elevador, muitos anos atrás isso, e no Brasil, tipo assim, abriu a porta, se é prédio comercial, entra todo mundo que pode e fecha a porta, quanto que couber. E tinha uma mulher grávida. E o elevador foi, subiu, na hora que abriu a porta, a mulher que ia descer olhou para aquela mulher, para a barrigona, e disse assim, enquanto está aí é uma benção, depois que sair tu vai ver uma coisa. E a mulher saiu, a porta se fechou. A grávida botou a mão na barriga e disse assim, em voz alta, eu abençoo o meu filho. E essa maldição não está sobre a vida dele. Glória a Deus, amém. Sábia. Há poder na sua palavra. Amém. Há poder na sua oração. Você tem a autoridade de Deus para vencer o mal. Amém. Você declara a vida, você declara a saúde. Nem, mas as coisas estão difíceis. O teu Deus não está limitado à tua circunstância. Deus, nem, mas as coisas não estão do jeito que eu queria. Mas o teu Deus não está limitado ao que tu queria. E aí você tem que entender uma coisa, você está servindo a Deus, não é a você. Nós mudamos o papel, nós queremos que Deus nos sirva. Se Deus fizer, se Deus me der, se Deus não fizer. Então uma mulher, que o marido dela ficou muito doente, ela fez todo tipo de voto que você podia pensar. Todas as orações, todas as promessas. Ela tinha 7 anos de casado. Infelizmente, o marido tinha câncer e faleceu. No dia que ele faleceu, ela falou, eu não quero Deus na minha vida, eu tiro ele da minha vida, esse Deus para mim não existe mais. Até o dia que ela se encontrou com um pastor já idoso, homem já assim muito experimentado na vida, e ela despejou toda aquela frustração para ele.
Do lado desse pastor tinha uma mulher não cristã, que não crê na Bíblia, que não lê na Bíblia, que vive uma vida de espiritualidade, mas que não é com Deus. Olhou para ela e disse assim: mas quem disse que Deus te deve alguma coisa? Quando que você botou na sua cabeça que Deus tinha que fazer o que você queria? Presta atenção. Palavra manipulação. Guarda essa palavra. Toda vez que uma pessoa quer manipular o mundo espiritual para conseguir o que quer, isso é feitiçaria. Você pode chamar de macumba, de espiritismo, de oração contrária, você pode dar vários nomes. Toda vez que uma pessoa quer controlar, quer usar o mundo espiritual para controlar algo, fazer o que ela quer controlar a vida do filho, quer acabar com o casamento, quer destruir alguém no trabalho, quer botar a doença em alguém, ou ela quer um poder que trabalhe para aquilo que ela quer, isso é feitiçaria. E nós, como nós somos em Cristo, levando todo o pensamento à obediência a Cristo. Nós não somos os senhores, Jesus é. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele veio nos salvar. Nossa vida, Ele comprou a nossa vida com o sangue dele. E aí a próxima coisa que Paulo fala agora no verso, nesse 28, cuida de você mesmo, cuida da igreja, com o qual Jesus comprou com o seu próprio sangue. Não existe igreja fora do sangue de Jesus. Existe ajuntamento. Existem grupos que se dizem religiosos. Não é igreja. A igreja, a única igreja que existe, e diz Apocalipse que está em todos os povos, tribos, línguas, nações, é aquela comprada pelo sangue de Jesus. Se você não tem Jesus como teu Salvador, você está fora da igreja. Não importa a religião que você siga. Pastor, mas eu vou na igreja. Jesus é o teu Salvador? Ele morreu na cruz pelos teus pecados? Não, eu gosto de Deus, mas esse negócio de Jesus eu não quero. Então você está fora do sangue. Ninguém pagou pelos teus pecados. Não tem como nós, gente, chegar diante de um Deus santo e falar que nós somos justos. Nós somos seres humanos. A gente já nasce com picuinha. A gente tem... Você vê o neném, você vai pegar a mamadeira e já está brigando um com o outro com a chupeta. Já é de pequenininho. Não tem jeito de dizer que isso aqui não está dentro de nós. Então você imagina. Então como que eu sou salvo? Primeiro Jesus me comprou. É uma ação externa de mim. Eu não fiz para ser salvo. Eu não jejuei para ser salvo. Eu não me santifiquei para ser salvo. Jesus viu que eu não prestava e falou: eu te amo, quero mudar a sua vida, vou morrer na cruz para o teu lugar. Amém. Com tudo que está errado, tudo que está errado eu pago na cruz para você ter vida com Deus. E agora? Aí Ele espera de você uma mudança. Mudança de vida, de caráter, de comportamento. Por causa dos outros? Não. Por causa dele, o que ele fez na cruz. Então, digamos que a Michele vem encontrar hoje, para mim, ela pega ali o sapato dela, joga em mim. Qual é a reação do ser humano? É você pegar o outro sapato e jogar nela. Mas o que você faz? Você joga para a cruz. Amém. A pessoa veio e falou mal de mim. Qual é a reação? Eu vou lá e vou falar com essa pessoa em outras palavras. Você joga para a cruz. Toda poluição que há no mundo. Eu vou falar poluição porque é uma palavra mais educada, viu? Pensei algo diferente. Tudo que há no mundo que há de ruim, que vem contra você,
joga para a cruz. Leva para a cruz. Por quê? Você lembra? Lá está o teu Salvador. Amém. Lá está o teu Senhor. Porque eu posso dizer, eu aceito Jesus como Salvador, mas mandar na minha vida Ele não manda não. Ele quer me salvar, Ele salva, mas aqui a opinião é minha que vale. Não, você tem que se obedecer. Você vai ter que descer. Você vai ter que se humilhar e dizer, Senhor, o Senhor comprou a minha vida, é de verdade esse negócio? Então a minha vida é tua. Para quê? Para que você cuide de si mesmo e você possa alimentar o rebanho que Deus depositou na sua vida. Se fosse por igreja, eu não estaria aqui com a Bíblia aberta pregando para vocês. Mas foi porque Jesus me salvou. Amém. Glória a Deus. Eu costumo falar assim, eu vou dando meus testemunhos umas pitadinhas. Eu mexi com feitiçaria pesada. Eu quis me aprofundar em negócio pesado. Não pense você que você vai ver a pessoa, digamos assim, uma pessoa louca, não. É uma pessoa, você vê uma pessoa normal, só que ela sabe que ela está mexendo com o espiritual do mal. Jesus pagou meu pecado na cruz. Eu não era para estar vivo. Eu já vi do outro lado. Eu vi quando o demônio falou, Ele é nosso. Eu vi meu julgamento eterno. Não vai ter, você não vai chegar lá depois que a pessoa morre e vai dizer, eu não sabia, ninguém me falou. Não tem desculpa. Numa fração de um milésimo de segundo, toda a tua história da tua vida ela é compactada na tua mente. É como que se abre um arquivo. Você não tem nada, ninguém precisa te dizer nada. É como que se você vê toda a tua vida, anos da tua vida, numa fração de segundo. E você sabe, eu sou pecador, eu estou condenado. Para isso Jesus veio, para morrer pela sua igreja. Então igreja não é minha, igreja não é sua. Essa esposa bonita que está do seu lado, ela é a igreja de Jesus. O marido que você tem está do seu lado, ela é a igreja de Jesus. A gente que não está casado aqui, você está vivendo, conhece alguém? Essa pessoa é de Jesus. Um dia você vai dar conta dessa pessoa. Por que você não orou pela minha serva? Por que você desistiu da madrugada? Por que você se desviou quando você viu que eu estava falando com você? Por que você desistiu e voltou para o mundo? Gente, você lida com a igreja de Cristo. Quando Jesus fala para Pedro assim, eu gosto dessa passagem, João capítulo 21, Pedro, você me ama? Aí Pedro fala, Jesus já tinha ressuscitado. Pedro fala, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. O que Jesus fala para ele? Antes que o galo cante 3 vezes. Não, já depois disso. Apacenta os meus poderes. As minhas ovelhas. Jesus nunca deu a ovelha dele para Pedro. Jesus disse para Pedro pastorear, mas a ovelha ainda é de Jesus. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, imagina que essa noite aconteceria algo, cada um de nós vai para qualquer parte do mundo. Você continuará sendo ovelha de Jesus. Amém. E eu fiz o meu bom trabalho de te pregar o Evangelho e te dizer qual é o Evangelho, se arrependa, volta para Deus nessa noite. Para de viver uma vida espiritualmente disfuncional. Uma vida que a gente não está nem aí. Deus existe, mas a gente está nem aí. Lembra dessa garrafa, coloca Deus dentro de você. Você não é crente quando vai na igreja, você é salvo em qualquer lugar. Amém. Diz o Salmo 139, você pode ir para ir aonde for, a mão do Senhor vai te acompanhar. Amém. Os olhos do Senhor estão te vendo. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu era mais novo,
Eu nasci num tempo, gente, que ser filho de crente era muito ruim no bairro católico. Então, por exemplo, naquele tempo, se tivesse um culto aqui agora, tinha alguém tacando pedra no telhado, na hora do culto. Então, se você tinha o crente andando na rua, ele era zombado, gritado, escarnecido, assim, publicamente. A crentina. Os que carregavam a Bíblia, então, era pior ainda. Olha a Bíblia na mão lá. Os filhos de crente sofriam na mão dos outros mais velhos. Porque eles vinham e botavam chiclete na tua cabeça, no teu cabelo assim, ó, só de maldade. E os outros ainda diziam assim, ó, tu não pode fazer isso não, tu é filho de crente. Então eu nasci, fui criado numa época, e 99% do bairro é católico. E os católicos bebiam, fumavam aí em festa São João, festa junina, viviam uma vida normal, tinha padrinho, madrinha, esses tempos tudo. E os crentes, se você era crente, pior ainda, você estava mais isolado. Mas era bom. Aí o que acontecia? Se você tinha que ir com a Bíblia para a igreja, naquele tempo tinha celular, essas coisas, você arrumava um jeito de guardar, arrumava um jeito de esconder. Então, se tinha uma Biblinha no Novo Testamento, você botava no bolso, você botava na jaqueta, mas quando tinha a Bíblia e se tinha que carregar o tal do inário, você só contava indo na igreja. Aí uma vez eu fui, peguei uma sacolinha de mercado, naquele tempo de papel, botei dentro, dobrei, fiquei debaixo do braço, foi. Quando estava alguns metros da igreja, tirei, botei a Bíblia assim. Aí o garoto viu do meu lado e falou assim, você estava escondendo a Bíblia aí, cara? Ainda zombou de mim. Eu guardo isso até hoje. O que se chama isso, gente? Imaturidade. Eu não posso, por exemplo, a Maria Júlia, as filhas de vocês, ter uma idade, eu não posso esperar delas um comportamento de adulto. Eu não posso esperar que ela entenda a fé da maneira que um adulto entenda. Então é como Jesus olha para as ovelhinhas e até ri. Por quê? É coisa de criança. Mas quando você cresce, você já é um adulto. Você é um sacerdote de Deus. A Bíblia diz, Pedro diz lá, vocês são sacerdócio real. Existe um papel sacerdotal na sua vida e começa na sua casa, mas começa com a sua vida. Então, por exemplo, eu vejo minha esposa orando, é muito bonito. Eu vejo ela cantando louvor, é muito bonito. Mas o que Paulo está dizendo? Cuida de você mesmo. E depois, cuida daquilo que Deus confiou na sua vida. Por quê? Porque foi comprado com o sangue dele. Senão vai acontecer o quê? O espírito de Jezabel, ele fala, vai entrar lobos ferozes, vai destruir o rebanho, vai dividir a igreja, vai vir fazer o mal. Você sabia que tem gente orando para destruir casamento? Tem gente que jejua para que famílias sejam destruídas. Você sabia que tem gente fazendo macumba só para isso? Existe uma consagração de satanistas só para destruir igreja. Igreja não é o prédio, gente. Porque se basta as pessoas pararem de ir lá, aquele prédio não faz nada. Igreja são as pessoas. Fica de pé, vamos orar.